Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa física. O nosso assunto hoje é leis de Newton. Vamos começar então com aquela pergunta para que você possa refletir até o final da aula. Seria possível um corpo se deslocar livre da ação de forças? Bom, vamos saber então o que é força. Força é um agente físico capaz de alterar a velocidade vetorial de um corpo e esse conceito então vai ser utilizado nas leis de Newton. Nós vamos começar então as leis de Newton. Primeira lei diz respeito à inércia. Vamos ao enunciado dessa primeira lei. Olha lá, princípio da inércia. Primeiro enunciado então que eu trouxe para vocês, todo corpo em equilíbrio tende a manter sua velocidade vetorial constante. E um segundo enunciado aí diz que um corpo por si só é incapaz de alterar seu estado de equilíbrio. Pelo que você pôde ver, o que quer dizer esse primeiro enunciado? Um corpo livre da ação de forças tende a manter sua velocidade vetorial constante. Está dizendo para você que todo corpo que está em equilíbrio, que tem força resultante igual a zero, não tem velocidade vetorial variando. Ele não muda nem a direção, nem o sentido e nem o módulo da sua velocidade. O segundo enunciado propõe o seguinte: você sozinho não consegue alterar a sua velocidade vetorial. Ou seja, se você quiser andar, você precisa interagir com algum outro corpo, no caso o chão. Para você caminhar, cada passo que você dá, você está empurrando o chão para trás. E ao empurrar o chão para trás, o chão te empurra para frente. Então aí houve uma interação, uma troca de forças. Vamos dar uma olhada nas possibilidades que nós temos para equilíbrio de forças. Dá uma olhadinha aí na força resultante zero. A força resultante pode ser zero em duas circunstâncias. Zero com velocidade vetorial igual a zero, portanto, quando o corpo está em repouso, ou força resultante igual a zero com velocidade vetorial em módulo diferente de zero, porém mantendo a mesma direção e o mesmo sentido, quando o movimento for retilíneo e uniforme. Bom, então está definida aí a sua primeira lei, ou a primeira lei de Newton. Mas nós temos mais duas, e nós vamos então definir a segunda lei, que é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Vamos à segunda lei do Newton. O princípio fundamental da dinâmica relaciona massa do corpo, a força aplicada a ele e a aceleração adquirida por ele. Então, quando você aplica uma força a um determinado corpo, este corpo adquire uma aceleração. Newton propôs que o produto entre massa e aceleração te dá a força resultante aplicada a este corpo. No sistema internacional, a massa nós medimos em quilograma. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado e, consequentemente, a força terá uma unidade que é o produto entre quilograma e metro por segundo ao quadrado. Em homenagem a Newton, esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado será então chamado de Newton e nós representaremos pela letrinha N maiúscula. Então esta aí é a nossa segunda lei. Graficamente a gente pode representar essa expressão força igual a m vezes a através de uma reta, como já é de conhecimento de todos. Então vamos à representação gráfica e daí nós vamos tirar uma propriedade muito importante. Olha lá, na vertical o nosso gráfico está representando aí a força, na horizontal a aceleração, e a reta tem início no cruzamento dos eixos ou na origem dos eixos, porque no instante em que a sua aceleração é nula, a força aplicada também tem que ser nula. Consequentemente, conforme aumenta a aceleração, aumenta-se também a força. O coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente de θ, nos dá a relação entre F1 sobre A1, ou seja, a variação vertical por variação horizontal, F1 sobre A1. Uma vez que você conhece lá da segunda lei, força igual a massa vezes aceleração, onde tem F1 eu posso substituir por m vezes A1. Daí então nós temos m vezes A1 dividido por A1, onde nós podemos simplificar esse A1 e concluirmos que a tangente de θ é numericamente igual à massa do corpo. Muito bem, então essa propriedade nós não podemos esquecer. Uma outra aplicação importante dessa segunda lei é com relação ao peso do corpo. Vamos observar a queda de um corpo. Um corpo abandonado de uma certa altura deve então sofrer aí um movimento de queda e esta queda então se dá ao efeito da força gravitacional, que nesse caso nós vamos chamar aí de força peso. Percebam que o peso então é a força que puxa esse corpo para baixo, consequentemente ele adquire uma aceleração que é a aceleração da gravidade e obviamente o produto da massa pela aceleração da gravidade nos dá a força com que a Terra atrai esse corpo, que nós denominamos força-peso. Uma unidade que também usamos aí é o quilograma-força. O quilograma-força
é o peso de um corpo de massa 1 kg em uma região onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos que 1 kg força é o produto de 1 kg de massa por 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração, o que resulta em 1 kg força equivalente a 9,8 newton. Bom, então está definido o peso. Não confundir peso com massa. Peso é uma força. Peso é o produto da massa por uma aceleração, no caso, a aceleração da gravidade. Tudo bem? Nós vamos continuar, então, com a exposição da terceira lei. O que seria essa terceira lei de Newton? Princípio da ação e reação. Na interação entre dois corpos, as forças que são trocadas entre eles formam um par de forças ação e reação. Então, nesse caso, aí nós temos dois ímãs que, quando aproximados com polarizações opostas, eles se atraem. Essas forças que são trocadas entre esses corpos na atração forma, por exemplo, um par ação e reação. Um outro exemplo muito importante e muito simples é quando você tem um corpo apoiado sobre uma mesa. Vamos analisar esse exemplo. Olha aí, uma caixa sobre uma mesa. Perceba que sobre essa caixa estão atuando duas forças. A força que puxa a caixa para baixo, força peso, e aquela força que não deixa a caixa descer, que é aplicada pela mesa sobre o corpo, chamada força normal. Separando os corpos, olha lá, força normal e força peso, ao contrário do que se pensa, não formam par ação e reação. Por quê? Força normal aplicada pela mesa sobre o corpo. Então, a reação dessa força normal aplicada no corpo está sobre a mesa. A mesa empurra o corpo para cima, o corpo empurra a mesa para baixo. E a reação da força peso que está aplicada a esse corpo seria uma força que o corpo exerce sobre a Terra, puxando a Terra para cima. Então, veja que força normal e peso não formam um par de forças ação e reação, porque estão aplicadas em um único corpo. Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e que estão aplicadas em corpos diferentes. Bom, essa é a terceira lei de Newton, então nós concluímos aí as três leis. Mas algumas aplicações são muito importantes. Por exemplo, como calcular a força ou a aceleração de corpos que se encontram em movimento. Um exemplo muito importante é o exemplo dos elevadores. Olha lá. Se você tivesse um elevador e colocasse lá no seu piso uma balança calibrada em newtons, ou seja, uma balança utilizada para medir força, ao subir sobre essa balança, com o elevador em repouso, nós poderíamos observar que o peso medido pela balança é o peso real dessa pessoa. Porém, quando esse corpo está em movimento, para quem já teve a oportunidade de andar num elevador, sabe-se que na subida ou na descida, você tem sensações diversas. Ora você se sente mais pesado, ora você se sente mais leve. É o que nós chamamos de peso aparente. Então, uma regra bem simples para a gente não mais errar exercícios desse tipo. Se o elevador estiver subindo com movimento acelerado ou descendo com movimento retardado, a gravidade aparente dentro do elevador é a soma entre a aceleração da gravidade e a aceleração provocada pelo elevador nesse movimento. Se, por outro lado, o elevador estiver subindo com movimento retardado ou descendo em movimento acelerado, a gravidade aparente detectada dentro do elevador é a diferença entre a aceleração da gravidade e a aceleração provocada pelo elevador. Daí, então, nós temos que peso aparente é o produto da massa desse corpo multiplicada pela gravidade aparente no momento. Bom, esta é uma das aplicações, mas nós temos uma segunda aplicação também muito importante, que seria um pêndulo em movimento. Vamos observar um pêndulo que se trata aí de uma esfera fixa no teto de um veículo. Olha lá, esse pêndulo em movimento, quando esse corpo começa a se deslocar, perceba que essa esferinha sofre um deslocamento para trás e o fio que liga essa esfera ao teto do veículo fica então inclinado de um ângulo θ com relação à vertical. Nós temos duas forças aplicadas à esfera, a força tensora aplicada pelo fio e a força peso aplicada pela gravidade terrestre. Perceba que com o movimento, esse corpo não desce nem sobe, mas ele continua se deslocando para a direita. Então existe uma força que está acelerando esse corpo. Essa força que acelera é uma componente da tensora, que nós vamos chamar de Tx, está representada aí ao lado. Quem é que não deixa esse corpo descer? Esse corpo não desce devido a uma força que puxa ele para cima. Essa é a componente vertical da força tensora, que nós vamos chamar de Ty. Então,
Tx é a força que acelera, daí então Tx é o produto da massa do corpo pela aceleração, e Ty é a força que equilibra o peso. Daí nós chamamos então Ty de m vezes g, Ty igual ao peso. Como nós estamos procurando aí a relação entre Ty e Tx, nós vamos calcular essa relação através da tangente de inclinação desse fio. Olha lá, tangente de θ é dada pela relação entre Tx e Ty, onde o Tx nós conhecemos m vezes a, e o Ty nós também conhecemos m vezes g. Simplificando as massas em cima e embaixo, nós temos que a tangente de θ é dada pelo quociente ou pela relação a sobre g. Multiplicando os dois lados por g, nós temos então que g vezes tangente de θ igual a vezes g dividido por g. Simplificando g em cima e embaixo, a igual a g vezes tangente de θ. Então, pessoal, essas são as leis de Newton que nós tínhamos que ver hoje. Lembra da pergunta inicial? Seria possível um corpo se deslocar livre da ação de forças? Bom, primeiro nós temos que levar em consideração que o conceito livre da ação de forças não quer dizer ausência de forças aplicadas. Livre da ação de forças quer dizer todo o corpo em equilíbrio, força resultante igual a zero. E o corpo estará em movimento com força resultante igual a zero quando esse movimento for retilíneo e uniforme, ou seja, velocidade vetorial constante. Tá legal? Por hoje é só e até uma próxima.